Aqui estamos pela graça e pela bondade do nosso grande e eterno Deus, adentrando em vossos lares com mais um programa Amor Sem Fronteiras. Este programa ele é produzido e apresentado todo final de semana pelas igrejas evangélicas da nossa grande e bela Curitiba. Quero aqui agradecer a todos vocês pela sintonia, pela audiência. Quero também de coração agradecer à TV Educativa que gentilmente nos abre este espaço para a gente poder levar um pouco de alegria, um pouco de fé, um pouco de felicidade para as pessoas e abençoar casais, abençoar a juventude e abençoar principalmente as nossas famílias paranaenses e abençoar as nossas famílias também do nosso Brasil. E este programa de hoje, pelo menos para mim, é um programa muito especial. Que Deus te abençoe, continue conosco, porque Deus, pela fé, tem uma mensagem que vem do coração de Deus para alcançar os nossos corações dentro do nosso programa. Que possamos ler o texto de Atos, capítulo 4, versículo de número 2. Amém? O texto está aí na tela, na versão da Nova Versão Internacional, e assim diz a palavra do Senhor. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela leitura da Tua Sagrada Escritura. Ministra, Senhor, aos nossos corações através dos testemunhos da Tua Igreja, Senhor, para que possamos ser impactados e tenhamos as nossas vidas transformadas, para que dia a dia nos transformemos em cristãos melhores. Para a honra e glória do Teu santo nome que eu oro. Amém. Queridos, esse texto de Atos, do capítulo 1 até o versículo 31, conta a respeito de Pedro, que estava entrando e estava proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Ele estava evangelizando, ele estava falando sobre Jesus Cristo, ele estava falando sobre a vinda de Cristo, que morreu por toda a humanidade, que ressurgiu dos mortos e que todos aqueles que confiarem e que reconhecerem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não mais morrerão, mas terão a vida eterna, e na volta de Jesus Cristo, os que foram mortos com Cristo vão ser ressurretos, e aqueles que estão... Quem que prega essa palavra, irmãos? Essa palavra quem prega somos nós, porque essa é a palavra da salvação. Esta é a palavra que faz com que a pessoa deva saber para se achegar a Deus, porque esta é a verdade das Sagradas Escrituras. Esta é a tua palavra. Isto é aquilo que você tem que andar por esta cidade ou por onde você for, andar e pregar. E se você precisar, você use palavras, porque na verdade a gente tem que pregar com as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, conversava no carro, antes de chegar aqui, a palavra de Deus, conforme diz o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós somos cheios do poder do Espírito Santo de Deus, para sermos testemunhas de Cristo, em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. E sem falar em teologia, eu faço uma relação desse texto de Atos 1:8 com Efésios 1:13. Que diz que quando você recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, você foi separado para um processo de vida santa, um processo de santificação, para que no seu processo de santificação, você busque novamente a imagem e semelhança do Deus Pai ao qual você foi criado, porque Deus é santo. Importa que nós sejamos como Ele o é, porque é o que as Sagradas Escrituras nos ensina. E quando nós somos selados pelo poder do Espírito Santo, irmãos, é a mesma coisa que tivéssemos recebido poder de Deus sobre as nossas vidas, para que não mais vivêssemos nas trevas, mas vivêssemos a partir da orientação da luz de Deus, da luz do Cristo. E esse selo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, esse poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, ele veio para quê? Ele veio para que eu e você e
todos os nossos irmãos espalhados por todo esse planeta chamado Terra, seja testemunho de Jesus Cristo por onde passar, para que as pessoas vejam em nós o brilho da luz de Cristo, porque nós somos luz do mundo. E quando nós, que somos crentes, luz do mundo, por onde nós passamos, nós dissipamos as trevas. Porque é isso que a luz faz. A luz dissipa as trevas. E esse é você, e esse sou eu. Glória a Deus por isso. Para isso Deus te chamou. Para imitar, para ser igual ao seu Filho, o Cristo Jesus. E igual a Cristo Jesus na cumplicidade da cruz também, é lógico. Vamos morrer. Para que não viva mais eu, mas para que Cristo Jesus viva através de mim. E para assim que, como no tempo do Novo Testamento, as pessoas viam Jesus, as pessoas nesse tempo moderno, pós-moderno, as pessoas possam ver Cristo em nós. E esse texto fala aqui que Pedro estava andando e estava pregando, e aí os fariseus, os religiosos, os policiais chegaram até eles e prenderam-no. Por quê? Porque eles estavam proclamando a ressurreição dos mortos, eles estavam proclamando a vida que só há em Cristo Jesus. E aí eles foram presos, eles foram para o cárcere, mas a hora que eles estavam pregando, tinha um senhor lá com mais de 30 anos enfermo, e ele foi curado. Pessoas ali, a hora que eles foram presos, a palavra de Atos diz que mais de 2.000 pessoas se ajoelharam e confessaram o nome de Jesus Cristo como Senhor da sua vida, porque o poder do Espírito Santo de Deus estava ali com aqueles homens. O poder do Espírito Santo de Deus está aqui conosco, porque Deus é o mesmo de ontem, hoje e de eternamente. Ele não muda, e o poder dele é o mesmo de antes, de hoje, e será o mesmo de amanhã. E esses homens foram presos. De hora que eles foram presos, então a multidão dos que se converteram, a multidão dos que reconheceram Jesus, foram até a cadeia e começaram na cadeia a bater panela, acender e apagar a luz nos apartamentos, para que todo mundo pudesse ver. Estavam sendo todos lá filmados, para que eles queriam que eles fossem soltos, porque eles não estavam fazendo mal a ninguém. Eles curaram um homem enfermo com muitos anos. Eles estavam falando de coisas boas, estavam falando de vida, estavam falando de justiça, estavam falando de retidão, estavam falando de qualidade de vida. Então os fariseus não conseguiram mantê-lo preso, mas a hora que prenderam, a hora que foram soltaram, disseram a eles: nós vamos soltar vocês, mas vocês saiam daqui e não voltem, não falem mais sobre essa palavra. Aí Pedro: como que eu não vou falar? Porque é essa palavra que faz diferença na minha vida. Na verdade, como que eu não vou falar? Porque é essa palavra que me faz ser vivo. Porque sem a palavra eu sou morto. E a palavra é Cristo. E nós sabemos isso porque o princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. A palavra é Cristo. E é Cristo que nos faz manter vivos. É Cristo que nos dá esperança de um dia contemplarmos face a face a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir para restaurar e resgatar a sua igreja. E quando eles saíram da cadeia, quando eles saíram de lá, o próximo slide, lá para o versículo 29, diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Isto foi uma oração, porque a hora que eles saíram do cárcere, a igreja rodeou-os e orou: Senhor, considera as ameaças deles. Faço a minha oração: Senhor, considera as ameaças do teu povo. Senhor, considera as ameaças desse meu irmão, minha irmã que está te ouvindo através da mídia. Considera, Senhor, e capacita-os.
Capacita-os pelo poder do teu Santo Espírito que habita dentro de cada um deles. Que eles tenham coragem de lutar o bom combate. Que eles tenham coragem de dizer não ao pecado. Que eles tenham coragem de dizer sim à ação e o poder do Espírito Santo. Para que as suas vidas possam ser transformadas. E na transformação das vidas pelo poder do Espírito Santo, então eles possam anunciar a tua palavra com coragem. Senhor, considera a ameaça dos teus filhos e das tuas filhas, para que eles tenham coragem de na escola, de no trabalho, de no colégio, de aonde ele viver, aonde ele andar, de bater a mão no peito e falar: eu sirvo Jesus Cristo de Nazaré. Ele vive, Ele é meu Senhor, e com Ele eu vivo. E quem com Ele não está, está morto. Dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos coragem para que a gente possa pregoar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo. A realidade da igreja perseguida, ela tem crescido ao redor do mundo. O próximo slide a gente vê um slide sobre o avanço do radicalismo islâmico. Avanço esse que tem tomado conta de toda a Europa. No próximo slide, radicalismo islâmico radicalismo extremista que tem atacado o Egito, tem atacado Paris, tem atacado Bruxelas, tem atacado a Alemanha, tem atacado a Bélgica, tem atacado o Paquistão, tem atacado agora tantos outros países, porque eles estão avançando radicalmente contra a ação do cristianismo. Nesse mundo onde Portas Abertas trabalha, nós temos em primeiro lugar, há mais de 15 anos, o próximo slide, a Coreia do Norte. No próximo slide, temos a Coreia do Norte. Por quê? Porque quem não adora o Kim Jong-un e os seus antecessores é morto, é preso, é colocado em cárcere, é colocado em solitárias, é levado para um campo de prisional de trabalhos forçados. Então todos têm que adorar a imagem do Kim Jong e dos seus antecessores. Lugar esse, Coreia do Norte, no próximo slide, que em abril deste ano, o nosso irmão, o pastor Han, foi morto porque os cristãos secretos da Coreia do Norte descobriram que ele tinha uma igreja com aproximadamente 600 membros, e o mataram em abril desse ano. Nós temos que orar. Nós temos que orar pela Coreia do Norte, nós temos que orar pela família do pastor Han, nós temos que orar não só pela família dele, nós temos que orar pela nossa família, porque não foi descoberto e morto o pastor Han, foram descobertos 600 novos crentes. 600 crentes que viviam a sua fé escondida, mas que agora foram descobertos e têm que fugir para não serem mortos e para não serem presos. No próximo slide a gente tem uma fotografia de uma irmã de 65 anos de idade. Ela estava presa num campo de trabalho prisional, e ela estava presa, e ao ser presa ela orava a Deus para que chovesse. Por quê? Porque quando chovia, ela e os crentes escondidos saíam no meio da chuva para poder cantar e louvar a Deus. E aqui a gente estava louvando a Deus sem precisar chover. Aqui quando chove, lá em São Paulo, quando chove, os crentes nem vão para a igreja. E os irmãos lá pedem chuva para sair na rua, para sair na chuva, para poder cantar. Ela começou uma igreja num campo de trabalho prisional, num campo forçado, de trabalhos forçados. E ela falava: Deus, eu preciso de uma igreja, eu preciso congregar. E aí Deus falou para ela assim: tá bom, então monte uma igreja. Mas aonde, Deus, eu monto a igreja? Eu não posso. Monte no banheiro. Mas Deus, banheiro é fedorento, banheiro é sujo, banheiro é nojento, nem os guardas querem ir no banheiro. Pronto,
Monte a igreja no banheiro, lá não vai ter guarda para proibir você de louvar. E ela começou uma igreja dentro do banheiro. Na Coreia do Norte, estima-se de que 50 a 70 mil, número elástico, mas a estimativa é essa, a gente não sabe exatamente, mas de 50 a 70 mil crentes estão presos nos campos de trabalhos forçados. Uau! Mas olha a bênção. A Coreia do Norte tem uma igreja com mais de 400 mil membros. Todos escondidos, mas louvando ao nome do Senhor e correndo o risco que tem corrido. Saindo da Coreia do Norte, onde a perseguição é uma perseguição política através de um homem, a gente desce para a Índia, onde é o processo de hinduinização, ou seja, não é só o islamismo que tem perseguido, os hindus também estão perseguidos, os cristãos. No próximo slide a gente vê aí o pastor Avidesh, um pastor de ovelhas, e ele foi descoberto que ele era pastor. Nessa cultura você não pode encostar a mão na cabeça de uma pessoa, por causa da cultura, o áureo, essas coisas todas, mas ele, enquanto crente, ele sabe que não tem nada disso, mas culturalmente não pode. O pastor Avidesh estava com a sua cabeça raspada pela metade, e além disso foi colocado em cima de um jumentinho para poder entrar dentro, passear dentro da cidade. Quem entrou na cidade em cima de um jumentinho? Foi o nosso Senhor. Então eles fizeram isso para que todo mundo pudesse ver que aquele homem ele era indigno. Ele não era um hindu, ele era um cristão. E todo ele e a sua família, aqueles que estavam com ele, passaram a sofrer mais perseguição. Temos que orar por esses irmãos, amém? Você concorda com isso? Para que eles tenham essa liberdade que nós temos? O próximo slide a gente vai para a Nigéria, onde o radicalismo islâmico, o Boko Haram, entrou lá na Nigéria, e eles têm matado pastores, e têm ficado as viúvas, e as viúvas dos pastores têm ficado, e elas têm assumido as igrejas nos lugares dos seus maridos. Recebemos recentemente uma nigeriana aqui no Brasil, a irmã Ana, e a irmã Ana, como que é a história dela? A história dela é que ela estava trabalhando enquanto enfermeira, e o seu marido pastor de uma igreja. O Boko Haram começou a entrar na cidade, a população começou a fugir, e ela então correndo para poder ir para sua casa, para poder achar as crianças já tinham fugido, e aí eles entrou no carro junto com o seu marido e foram embora. A hora que eles estavam indo embora, o exército nigeriano mandando parar. Ufa, graças a Deus, o exército nigeriano. Mas não, eram soldados do Boko Haram que tinham matado o exército, tinham vestido as suas roupas para poder fazer todo mundo parar. E a hora que eles pararam os dois, o casal desceram do carro, chamaram o seu marido e falou: você é fiel ou você é infiel? O marido dela respondeu: eu não sou fiel ao islamismo, e eu não sou infiel. Eu sou cristão. Nesse mesmo momento ele foi morto na frente dela. Aí chamaram a ela e perguntaram: e você? É fiel ou você é infiel? Aí ela respondeu: o que você responderia? Ela respondeu: eu não sou fiel, mas eu também não sou infiel. Eu sou uma cristã. E a hora que foram matá-la, uma voz gritou: não mate, porque precisamos dela para dirigir esse carro. Foi o momento de Deus para poupar a vida dela, e ela poder entrar naquele carro, encher o carro de criança para poder levar as crianças para um outro hospital. 4 meses depois ela conseguiu voltar no mesmo lugar para poder pegar o corpo do seu esposo, para poder enterrar. Isso é perseguição. Na Nigéria, Boko Haram. No próximo slide, na Nigéria, há 2 anos atrás, o grupo extremista Boko Haram entraram numa escola onde as crianças, porque no islamismo os cristãos não têm direito à escola. Então os cristãos constroem escolas para os seus filhos. E constroem para os seus filhos, mas abre para quem não é cristão também. Porque a gente é assim, né? A gente é proibido, a gente quer fazer o que é de melhor, e que a gente faz o que é de melhor, a gente convida todo mundo para vir participar com a gente. Porque é isso que Jesus Cristo fez, chamou todo mundo para sentar à mesa.
E aí fizeram a escola, chamaram e o Boko Haram entrou numa madrugada, há 2 anos atrás, e sequestraram 228 meninas. Dessas 228 meninas, nós tivemos a notícia de 8 delas. 6 foram mortas, 2 fugiram, uma fugiu e a gente não sabe onde está, e uma outra delas a gente encontrou, está participando de um programa pós-trauma que Portas Abertas tem nessa região, e está sendo cuidada. E recentemente mais 20 meninas foram soltas pelo Boko Haram. A igreja está orando. A igreja de Jesus está orando. E a gente não vai parar de orar por essas meninas até que a gente saiba do endereço de cada uma delas. A gente vê no próximo slide a Tunísia. 32º lugar na perseguição, a gente vê esse homem, o Paul. O ministério dele é esse. Na Tunísia, em algumas regiões do Oriente Médio, já estou no Oriente Médio agora, em algumas regiões do Oriente Médio, o que acontece, irmãos? Muitas pessoas querem saber de Jesus através dos websites, mas são websites que entram, programas de televisão que entram, mas tem que sair, e nesses programas está lá. Se você quer saber mais, ligue para. Então a gente tem o Paul, a gente tem o Paulo. E o Paulo, qual que é a função do Paulo? O telefone do Paulo está lá embaixo, no rodapé, num daqueles websites. Então ele atende telefone o tempo inteiro. Ele está conversando com você, daqui a pouco o telefone toca, ele alô? E vai falando no telefone. Para quê? Para falar para as pessoas a respeito de Cristo Jesus. E ele só não fala das pessoas a respeito de Cristo Jesus, porque isso pode ser mais fácil, mas ele fala das pessoas de Cristo Jesus, das pessoas que querem Jesus como seu Senhor. Ele fala que ele quer marcar um encontro. Por que ele quer marcar um encontro? Porque ele quer levar para as pessoas uma porção das Sagradas Escrituras. Ele quer trabalhar o discipulado, porque se você não é discipulado, se você não estuda a Bíblia, se você não é ensinado a entender as Sagradas Escrituras, você vai fazer besteira, você vai perder a sua fé, você vai andar por aí pelas vãs filosofias. Então por isso que a igreja prega o Evangelho, mas também ensina as Sagradas Escrituras, e a igreja tem que aprender, porque essa é a doutrina dos apóstolos. Permanecer na doutrina dos apóstolos, aprendendo a respeito das sagradas, da palavra de Deus. Para quê? Para poder ficar firme nela. E o Paul, então, o ministério dele é atender telefone. Para ir, então, marcar encontro com essas pessoas. Você iria, irmão, num encontro desse? Num país onde a Sharia que impetra quer matar o crente, e matar o crente é uma vitória. Você iria se encontrar com uma pessoa dessa que confessou Cristo Jesus, um muçulmano? Você iria? Paul precisa das nossas orações. A sua família precisa das nossas orações, porque ele é valentão. Eu vou. Mas de repente a sua esposa não é tão valente assim. De repente a sua esposa sofre todas as manhãs quando ele levanta e sai de casa para poder trabalhar e atender telefones. Ele atende mais de 1.000 ligações por mês. É isso que Portas Abertas tem feito, tem apoiado, tem trabalhado, cuidado desses nossos irmãos por onde eles estão. O próximo slide a gente vê a Síria. A Síria é um país onde na sua maioria era um país cristão, tem se transformado numa cidade fantasma por conta da guerra de mais de 5 anos, onde mais de 200.000 vítimas fatais, e eles têm fugido de lá. E quando eles fogem, irmãos, imagina que você que mora na cidade e alguém grita fogo, 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 você não vai tirar a geladeira, tirar o fogo, não, você pega o que tem na mão e vai embora. E quando os irmãos saem, no próximo slide, eu imagino, eu cataria na mão, eu chamaria a minha esposa, pegaria na mão da Larissa e o gordinho no meu colo e sairia correndo. E cata o que está na frente. E os irmãos fogem assim, catam o que pode catar e vão se remontando no meio do caminho. Porque moravam nas suas casas, mas por causa da perseguição, por causa da guerra, tiveram que sair de lá para não serem mortos.
E eles vão pelo caminho até que são encontrados aí pela Organização das Nações Unidas, a qual Portas Abertas tem parceria com tantas outras organizações cristãs, no próximo slide. E aí então eles são levados para Al-Mafraq, que é uma região lá na Jordânia, aonde tem o segundo maior campo de refugiado do Oriente Médio, e lá as crianças, as famílias são alojadas lá, tiradas dos seus apartamentos, das suas casas e colocados para viver nessas tendas, conforme você pode ver aí, que em dia de chuva não é nada agradável. E aí, irmãos, o próximo slide, a gente está falando aí de 1 milhão de pessoas. São seus irmãos. É a tua família que está morando ali. Tem não crentes ali também, claro. Mas os nossos irmãos estão morando lá. Precisam das nossas orações. O próximo slide, a gente vai para o Iraque. E aí a gente tem o nome desse pastor que não quis mudar o nome dele de jeito nenhum. Todo mundo que vem para o Brasil, a gente muda o nome, para que ele não seja identificado. E o pastor Farouk Ramu falou, não, meu nome eu não mudo. Porque esse é o nome que Deus me deu, e ele é um pastor da igreja no Iraque, numa igreja com mais de 1000 pessoas, e você tem acompanhado o Iraque, Bagdá, e ele tem uma igreja, e o Farouk aqui pelo Brasil andando, ele falou assim, por favor não orem, eu vim aqui pedir para vocês orarem, né? Por favor não orem para que a perseguição cesse. Não ore para que a perseguição acabe, mas ore para que muitas pessoas se rendam a Cristo e que as que se renderem a Cristo sejam perseverantes na fé. Orem para que tenham coragem para ficar firme na fé. O próximo slide, a gente vê um texto, eu estou encerrando com esse texto, a gente vê um texto de Romanos capítulo 12, versículo 12. Eu queria que a igreja pudesse ler comigo, e você que está em casa, ouça a sua voz, lendo esse versículo das Sagradas Escrituras. Vamos ler? Se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12.